run. E aí, estudante? Eu sou o Diego Vitor. Seja bem-vindo ao meu canal Teoria do Caos. A aula passada ficou um pouco extensa, então resolvi partir essa aula em duas para terminar de explicar sobre racionalizações de denominadores. Então é essencial que você veja a primeira aula sobre raízes aritméticas para a gente seguir nesse conteúdo aqui, tá? Na aula passada eu fiquei devendo a resolução dessa questão. Então vamos lá. Eu tenho a cúbica raiz de 4, que é 2 ao quadrado, dividido pela quarta raiz de 2. Eu não posso fazer nenhuma operação porque esses índices aqui são diferentes. Então eu preciso reduzir ao mesmo índice. E eu faço isso como? Achando o MMC entre 3 e 4, que a gente já viu que é 12. O próximo índice vai ser 12. De 3 para 12 eu multipliquei por 4. Então aqui eu também tenho que multiplicar por 4. Ficaria com 2 a oitava. E aqui, raiz de 12 elevado a 2. Aqui é 1. De 4 para 12 eu tive que multiplicar por 3. Então eu multiplico 1 por 3. Agora que eles já estão sobre o mesmo índice, eu posso utilizar a propriedade de que o quociente entre raízes é a raiz dos quocientes. Então eu vou dizer que isso aqui é a 12ª raiz de 2 à oitava sobre 2 ao cubo. Ou seja, é a 12ª raiz de quem? É um quociente entre potências de mesma base, né? Então eu repito a base, subtrai os expoentes. 8 menos 3 dá 5. Então é a 12ª raiz de 2 à quinta. Então veja, eu consigo até resolver operações com radicais de índices diferentes, desde que antes disso eles sejam iguais. Agora vamos falar sobre racionalização de denominadores. Antigamente, quando os cálculos eram feitos à mão, não se tinha calculadoras, você utilizava papel e caneta e alguns algoritmos. Quando você se deparava com esse tipo de divisão, era muito mais simples se você racionalizasse o denominador, ou seja, transformasse esse número em algum equivalente que não possuísse um número irracional no denominador. Você vai racionalizar esse denominador. Quando se trata de raízes quadradas, é muito simples você racionalizar esse denominador. Basta você multiplicar essa fração por uma fração equivalente a 1 desse tipo, em que o numerador e o denominador é igual ao denominador. Por quê? Porque aqui você vai ter 3 raiz de 2 e aqui você vai ter raiz de 2 ao quadrado, que é sempre o 2. Então você racionalizou o denominador. Eu consegui tirar essa raiz aqui. Por exemplo, 4 raiz de 7. Só multiplicar por raiz de 7 em cima e embaixo. Eu vou ter 4 raiz de 7. E aqui eu vou ter raiz de 7 ao quadrado, que é 7. Ok? Simples. Quando você se depara com denominadores irracionais, cujo índice da raiz não é 2, aí é um pouco diferente. Porque aqui simplesmente eu não posso multiplicar por cúbica raiz de 3. Quer dizer, poder eu até posso, só que isso aqui não vai me ajudar. Eu não vou conseguir racionalizar. Em cima eu vou ter 2 vezes cúbica raiz de 3. E embaixo eu vou ter o quê? Cúbica raiz de 3 ao quadrado. Porque eu vou multiplicar 3 vezes 3. Eu vou ter 3 ao quadrado. Isso aqui não me ajuda a racionalizar. O que eu preciso ter aqui seria um 3 ao cubo. Aí eu conseguiria racionalizar. Então, a estratégia é diferente se o índice for diferente de 2. E é o seguinte. Eu multiplico por... O expoente aqui não é 1. Eu faço simplesmente 3 menos 1. E dá 2. Então eu multiplico tudo por cúbica raiz de 3 ao quadrado. Cúbica raiz de 3 ao quadrado. Por quê? Aqui em cima fica 2 cúbica raiz de 3 ao quadrado, que é 9. E aqui embaixo eu vou ter a cúbica raiz de quem? De 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2. Repete a base, somos expoentes. E a cúbica raiz de 3 ao cubo é 3. Vamos ver? Agora sim, meu denominador está racionalizado. Vejamos outro exemplo. 4 sobre a quarta raiz de 5. Eu multiplico em cima e embaixo por quarta raiz de 5 elevado à terceira, né? Que é 1
4 menos 1 dá 3. Isso aqui vai dar o quê? 4 vezes a quarta raiz de 5, a terceira, que é 125, dividido por quarta raiz de quem? De 5 elevado a 4. E aqui eu consigo cancelar, né? Então, fração equivalente, só que racionalizada. E se eu encontro essa situação aqui, em que eu tenho uma fração cujo denominador é uma soma de dois termos. Aqui não adianta simplesmente multiplicar pela raiz de 2, né? Em cima e embaixo, por quê? Porque sempre vai me sobrar 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Então, sempre vai me sobrar um irracional aqui no denominador e eu não mudei nada. A estratégia aqui é multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo denominador, só que com o sinal trocado. Se eu tiver uma soma, eu multiplico pela diferença e vice-versa. Por exemplo, aqui eu vou multiplicar por 3 menos raiz de 2. E aqui embaixo por 3 menos raiz de 2. Por que eu faço isso? Existe um produto notável que diz que o produto de uma soma pela diferença de dois termos, ó, termo A, termo B, termo A, termo B, soma de A mais B, diferença de A mais B. O produto da soma pela diferença é igual a uma diferença de quadrados. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como se trata de raiz quadrada, o quadrado da raiz quadrada vai me eliminar a minha raiz. Ok? Então, com isso aqui, a gente consegue racionalizar esse tipo de denominador. Então, aqui vai ficar 1 vezes tudo isso, que eu não preciso nem fazer a operação, porque vai dar o próprio valor. E aqui embaixo, ó, soma de dois termos, diferença de dois termos. Então, o produto dos dois é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Aqui 3 menos raiz de 2, aqui dá 9 menos, e aqui dá 2. Ou seja, ficou 3 menos raiz de 2 sobre 7. Então, racionalizei o meu denominador. Vamos dar um outro exemplo. 3 dividido por 2 menos raiz de 3. Então, eu multiplico em cima e embaixo com o sinal trocado, né? 2 mais raiz de 3, 2 mais raiz de 3. Isso aqui vai dar 3, multiplica tudo isso. Então, primeiro eu vou escrever. E aqui, quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, menos quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quê? 3 vezes 2 dá 6. Vou aplicar a distributiva da multiplicação em relação à soma, né? Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Dividido por 2 ao quadrado é 4, menos raiz de 3 ao quadrado, que é 3. 4 menos 3 é 1, então o resultado é simplesmente 6 mais 3 raiz de 3. Então, esse número aqui equivale a esse número aqui, de forma racionalizada. Ok? Se você gostou desse vídeo, não deixe de avaliar o conteúdo. A gente se vê na próxima aula. Até breve.